passar o último conteúdo e se vocês olharem aqui no Classroom de vocês, a gente já fez... Cadê? Deixa eu abrir aqui. Boa tarde, senhor. Tudo certo? Boa tarde, tudo bem? Então Boa tarde, senhor. A gente teve essa primeira tarefa aqui de revisão, teve a de instalação de Java, depois a gente fez continuou na introdução, porque eu fiz a parte em duas, né, em duas aulas. A última foi a de conceitos e hoje vai ser a última aula teórica de métodos e atributos. Vocês vão poder submeter até terça que vem, até o final do dia. E aí a aula de terça vai ser só para tirar dúvidas. Então quem ficar com dúvidas aqui, pode tirar dúvidas comigo. Essa última aula eu nem vou gravar, é só para tirar dúvidas mesmo, essa última tarefa, né? E deixa eu ver aqui. Esse aqui é um possível gabarito, tá? Pro exercício da última aula, vocês tinham que escolher duas classes para criar. Eu já ia falar, porque eu fiquei com algumas dúvidas na construção do exercício direto. Tipo, exatamente como fazer o construtor e etc. E eu também fiquei com dúvida na diferença entre as classes privadas e as públicas. Tu quer apresentar a tua? Vamos dar uma olhada. Não, é que eu nem fiz, eu nem entendi. Tá. Beleza. Deixa eu mostrar aqui, então. Então, pessoal, vocês aqui tem... Eu separei em pacotes esse projeto, então eu criei uma pasta para cada exercício ali, né? Então, vocês não precisavam fazer desse jeito, mas eu fiz só para organização. E aqui um exemplo de... Aí pode ter alterações, né? Vocês podem ter modificações aqui, não precisa ser exatamente igual como eu fiz aqui, né? Mas aqui para criar classe data, eu coloquei ela como pública, tem que ser pública aqui, ela é uma classe, ela se chama date, eu só segui a ordem do exercício lá. Esse é o início dela e o final está lá na última linha. Tenho 3 atributos, então dia, mês e ano, todos eles são inteiros e todos são privados. Então aqui que eu coloco, todos os meus atributos sempre são privados, com exceção do que a gente vai ver hoje, que eu vou explicar. Mas por enquanto aqui tudo é privado. Isso significa que se eu tiver em outra classe e eu tentar acessar algum atributo, ou seja, se eu botar D1 ponto e tentar acessar um mês, ele nem deixa. Ele já vai dar erro, né? Mas se ele tentar fazer alguma coisa assim, ele vai dizer que não pode, porque é privado esse atributo. Então só pode ser acessado privativamente ali dentro da classe. Para alguém acessar isso de fora da classe, eu preciso fazer o quê? Get set. Então, set para modificar, get para obter o conteúdo que está encapsulado dentro dessa classe, dentro desse objeto. Então, no get eu só vou retornar o atributo e no set eu vou receber um novo dado aqui para fazer essa validação. Eu fiz uma validação, não era obrigatório, né, mas aqui eu fiz um teste. Ó. Então, eu fiz um condicional para verificar se está nesse intervalo, para que não me passe um dia inválido aqui e eu adicione isso no meu atributo, essa informação errônea. Então, se querem passar um dia negativo ou zero, ele não vai aceitar. Se for de 32 para cima, ele também não aceita. Fiz a mesma coisa para o mês, get set. Fiz a validação aqui de 1 a 12. Fiz para o ano também. Fiz uma validação ali de 1 até 2022. E fiz o método que ele pedia lá, que era o display date, que era para mostrar a data. Então aqui eu dei um print LN, usando o meu atributo e montando ali a data, usando a barra para montar e concatenar o atributo inteiro com essas strings aqui e fazendo essa concatenação para criar uma string específica ali. Fiz 2 construtores, então aqui eu fiz um construtor, se o cara me passar, der um new date e não passar nada, ele entra aqui. E aí eu fiz uma data fixa aqui, padrão, se o cara não passar as informações. Depois, futuramente, depois de criar o objeto, ele pode usar os sets para alterar esses atributos. Então, pode usar o 7 dias, 7 meses, 7 anos. Ou, se ele passar as 3 informações já que na hora que der o new date, passar os 3 inteiros aqui, aí eu já uso esse outro construtor e preencho as informações. Se eu quiser, posso fazer que nem está aqui, como ano. Ou já que eu tenho 7, que já tem aquelas validações, eu posso pegar e usar já o método que eu criei, todos os sets que eu tinha ali, porque eu já valido que quando alguém me dá um new date
no programa principal. Então aqui eu usei os dois construtores, ó. Um que não passa nada, tem aquela data vazia, aí ele vai mostrar a data padrão. Vou modificar essa data e mostrar novamente. Crio um outro objeto D2 com uma data específica, usei outro construtor e dei um display date também. Então se a gente executar isso, deixa eu aceitar aqui. Professor, Diga. precisava ser tão elaborado assim? Porque eu fiz supondo que o usuário ia inserir uma data correta. Não, não precisava. Eu criei ele só para mostrar que dá para fazer isso, tá? Não precisava fazer validação. E teve mais uma coisa, eu não coloquei também uma data fixa caso o usuário não informasse nada. Também não era obrigado, só estou mostrando aqui que dá para fazer, né? Por isso que eu falei, é um possível gabarito, mas não é o mais básico de todos. Entendi. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a gente criou um objeto D1 aqui, que ele vai estar com essa data fixa aqui que eu defini. Eu mostrei ela, isso que apareceu aqui em azul, modifiquei com sets dia, mês e ano, dei um display date novamente, ele mostrou desse mesmo objeto quais são os atributos atuais, conteúdo desses atributos, e criei um outro objeto, D2, e já passei no construtor essas informações do dia, mês e ano. Quando eu dei display date, eu já apresentei isso, né? Dúvidas aqui nesse primeiro exercício? Nenhuma, senhor. Nenhuma, senhor. Nenhuma, senhor. Agora eu entendi o que Beleza. tem que fazer. Mais ninguém? Tranquilo? No employee, vamos aumentar aqui. Aqui o que ele chama de variáveis de instância, que são os atributos, né? Eu declarei 3, então nome, sobrenome e salário. O nome e sobrenome são strings, que é texto, e o salário é um valor double, porque eu posso ter um valor quebrado ali, né? Para salário. Então, aqui eu declarei os 3 como private, criei getSet, getSet sobrenome e nome. Aqui eu nem fiz validação nenhuma para strings e fiz um set salário só para o cara não me botar um valor negativo. Se ele me passar um valor negativo, eu coloquei 0, mas assim como no outro exercício ele não é obrigatório fazer isso, só estou mostrando que dá para fazer. Criei um construtor só dessa vez, com as 3 informações. Como esse aqui tinha uma validação, eu reutilizei o método ali de baixo. Os getSets, né, tem que ser sempre públicos, relembrando. O construtor também, só que o construtor é um método especial que só vai ter o nome da classe e não vai retornar nada. E, por fim, ele pedia para fazer um salário anual, né? Então, eu fiz um método que retorna esse salário atual multiplicado por 12 meses, que retorna um double. E fiz um aumento a salário aqui, só mostrar assim, que eu pego o salário atual e somo o meu aumento já com porcentagem aqui, multiplicando o salário atual pelo aumento, dividido por 100. Aí ele vai aumentar no salário atual e vai armazenar, substituir o salário que eu tinha antes por esse novo salário já com aumento. Senhor, eu tenho uma dúvida. Qual Diga. seria a diferença entre o this ponto e o return? Tipo, aparentemente eles estão funcionando do mesmo jeito ali? Não, na realidade o return vai ser só usado, não tem relação com isso. O return vai ser só usado quando eu for retornar alguma coisa. Então, se alguém tiver um objeto empregado aqui, né, um employee, e chamar a partir desse objeto salário anual, que é esse método, na declaração desse método está dizendo que quem chamar esse método está esperando receber de volta um valor double. Então, eu estou jogando para fora, né, dessa classe um valor double. Esse valor double tem que ser armazenado numa variável, fora dessa classe aqui, né? Depois eu mostro no main ali como é que funciona. Já no outro método aqui, eu estou usando void, e aí eu estou dizendo que isso aqui não retorna nada. Eu só vou fazer alguma operação ali dentro, mas quem chamar o método não está esperando nada de volta. Agora o this não tem relação com isso. Se eu botar this aqui, funciona do mesmo jeito. Ah, tá. Então o return seria para fora da classe e o this seria para dentro da classe? O this é uma representação do meu objeto. Então, se eu escrevo this e ponto, aparecem todos os meus atributos. Ó. Ou seja, é como se estivesse falando comigo mesmo. Então, estou dizendo, não, é o meu salário, meu nome, meu sobrenome, os meus métodos que eu posso chamar. O this é igual ao self do Python. Exatamente. Sim. Isso, pois é. É porque eu ainda tô meio preso no Python, não consegui ainda entrar no Java direto, assim. É a mesma ideia.
Aí assim, ó, por exemplo, estou no main, né? Estou no programa principal, eu vou criar um objeto. Então aqui eu criei o employee 1 aqui e o employee 2. São dois objetos diferentes, né? Agora, quando eu chamo, vamos fazer um bonitinho aqui. Ó, quando eu chamo aqui aumenta salário, esse método aqui é void. Então, ele não espera que eu receba alguma coisa de volta. Isso significa que eu só vou chamar o método e era isso. Lá internamente ele vai fazer o que tiver que fazer, né? Que é pegar esse 10% aqui e aumentar o salário próprio. Agora, quando eu faço um get, vou fazer um get aqui, que eu botei direto ali o nome, né? Quando eu faço um get, que ele vai retornar alguma coisa, eu preciso salvar esse alguma coisa dentro de uma variável. Por quê? Porque lá dentro do get eu estou retornando o conteúdo do nome. Então eu estou passando lá de dentro da classe para fora dela e aí eu preciso armazenar isso em algum lugar. Aqui eu não armazenei porque eu joguei direto no println, né? Mas o ideal é a gente já salvar isso numa outra variável. Mesma coisa para o getSalário. Vou pegar, vou receber isso aqui e já salvo numa variável. Então sempre que eu retornar alguma coisa de um método, eu tenho que salvar em algum lugar ou jogar na tela, nesse caso aqui, se for o caso. Não sei se eu te respondi a questão do return. Respondeu sim, senhor. Obrigado. Voltando aqui. Então aqui eu criei dois empregados e chamei os métodos que ele tem lá para o getNome, getSobrenome. Usei essa formatação de decimal só para vocês terem um exemplo de como formatar. Mas não é obrigatório isso aqui, nem era necessário ali, tá? Só para vocês terem um exemplo. A gente pode usar essa formatação decimal para datas também. Então tá aqui os dois empregados, né? Eu fiz modificações aqui no salário e aí do mesmo objeto ali do salário do Samuel e mostrei de novo o salário mensal e anual e para outro objeto também fiz o mesmo esquema ali, criei as informações, passei no construtor, todo esse negócio. No invoice, diga. O meu só escreve o salário normal e o salário com aumento. Ou não, escreve o nome e tal. Não, isso aqui é um teste, né? Esse main aqui é só para testar, né? Então, o importante de vocês entenderem é essa parte aqui, ó, parte da classe. Certo. Já no caso do... Diga. E uma coisa diferente nos dois algoritmos, que o meu construtor, em vez de eu colocar os valores, tipo, ele vai retornar o nome, tá? Vai ser formado por nome, coisa, eu botei ele vazio. E depois eu dei os nomes dentro de um get ou set, eu não me lembro. Tá, tranquilo. Só tem que saber fazer construtor também, né? Tem que ter alguma coisa aqui, né? Pelo menos saber que dá para criar um construtor desse jeito aqui, tá? Porque se eu não criar isso aqui, eu tenho construtor padrão de Java. Aí eu posso só dar o new e usar, mas como vocês tinham que aprender isso aqui, de como fazer um construtor personalizado, é bom fazer, né? Beleza. E no invoice, a gente tinha um pouco mais de informação, tinha um preço, quantidade, descrição da peça e número da peça. Eu fiz um construtor da mesma forma, fiz getSet, fiz uma validação aqui para quantidade só, para o preço também, e tinha esse método aqui que era o getInvoiceAmount, ele retorna um valor double, então é um daqueles métodos que eu vou retornar um número e esse número tem que ser armazenado para quem chamar. E aqui eu tenho só o cálculo que eu estou fazendo e retornando isso para quem chamou essa função. Então aqui eu estou pegando a minha quantidade, multiplicando pelo meu preço e retornando esse double para quem chamou. Na hora de testar, fiz um teste elaborado aqui, mas não precisa ser ter tanta coisa. Aqui eu também usei desse uma forma, só para vocês terem mais um exemplo diferente. E para dizer o número de casas que eu quero depois da vírgula, esse tipo de coisa. Não era obrigatório, não precisava fazer isso. E aqui eu criei um invoice, passei o número da peça, descrição, quantidade, o preço unitário. Mostrei as informações que eu tinha salvo. Já chamei o getInvoiceAmount aqui para fazer o cálculo do valor total. Modifiquei a descrição da peça, a quantidade e o preço. Mostrei a mesma informação de novo para mostrar que foi alterado. Criei um segundo objeto, que é um martelo. E fiz a mesma, mostrei de novo as informações do martelo. Então, se eu rodar isso agora, ele vai mostrar lá. Esse era o primeiro objeto, que tinha referência a 1016. Modifiquei as informações dele, a descrição, quantidade,
preço unitário, aí o valor total já modificou, era 543, foi para 400. E o segundo objeto, que é o martelo, tem uma outra referência, 1025, outra quantidade, outro preço unitário e o outro valor total calculado. Dúvidas aqui nos exercícios? Por mim, nenhuma, só. Por mim, tudo certo. Beleza. Então, hoje, para... Só me responde ali, volta ali no código, por favor. Ali onde tu colocou quantas casas depois da vírgula, tem que dar um import naquele método? Sim, tem que dar. Deixa eu ver aqui só para te mostrar. Eu acho que ele já dá a opção quando tu cria o decimal format. Eu acho que eu acho que o IntelliJ faz isso. O IntelliJ faz isso, mas o VS Code eu lembro que não faz, eu acho. O IntelliJ faz. Aqui, ó. Essa é a classe décima forma que está dentro de text, que está dentro de Java. Ah, tá, entendi. Obrigado. Então, hoje é o último conteúdo que a gente vai ver nesse segundo bimestre. Vou falar um pouco de modularização, como é que a gente quebra um programa em partes. Vocês já faziam isso em Java lá, quer dizer, em Python, desculpa, criando funções, né, os defs. A gente vai ver como a gente faz isso em Java. A gente já fez alguma coisa ali para criar os métodos dentro de cada classe, só que agora a gente vai ver que dá para fazer isso também no main. Então, se eu quiser criar meu programa principal e dividir ele em partes, só para modularizar o código, posso fazer também. Vou falar da AppJava, que ela já oferece, são uma série de classes e métodos que já são disponibilizados por padrão quando eu instalo Java. E aí, o que a gente pode usar? Métodos e atributos estáticos, que aí o enfoque é um pouquinho diferente do que a gente viu até agora. Os parâmetros de métodos, como é que funcionam, o escopo de variáveis, então onde é que uma variável existe, onde é que ela não pode ser acessada. E polimorfismo, a gente já viu um pouco de polimorfismo no construtor, né? Porque eu posso ter vários construtores diferentes, mas eu vou mostrar aqui que a gente pode fazer essa sobrecarga de métodos para praticamente qualquer método. Então, um método ou uma função, ou um procedimento, também são tudo sinônimos, eles servem para quebrar o nosso código, dividir o nosso problema que é grande em pequenas partes. Então, cada tarefa independente, eu vou invocar esses métodos e aí, conforme eu for chamando eles, eu estou resolvendo meu problema maior. E se eu quebrar o meu programa em partes assim, isso facilita depois, se eu tiver que fazer uma modificação, e até mesmo para descobrir problemas no meu código, né? O que não está funcionando direito, porque eu posso descobrir, não, o problema está naquela função específica lá. Se não, se eu tiver um programa principal gigantesco, isso vai me atrasar tanto para aumentar ele, se eu quiser fazer um upgrade no programa, né? Botar uma outra funcionalidade, ou também se eu tiver, que nem eu falei antes, tiver que fazer uma depuração de código e descobrir onde é que não está funcionando. Então, se tiver um main gigantesco, vou ter que passar praticamente por todo o código para conseguir descobrir o problema. O método em si, ele é uma caixa preta, digamos assim. Então, ele só enxerga o que existe dentro do método. Por isso que, quando eu declaro uma variável dentro de um método específico e eu estou numa outra método, eu não consigo acessar ele. Então, isso a gente chama de variável local. Vou mostrar depois em exemplos. Então, aqui tem as vantagens de usar métodos, dividir para conquistar, pegar um problema grande, dividir em pequenas soluções, né? Reutilização de software. Então, se eu tiver um método que já faz uma determinada ação e eu quiser refazer essa ação, basta eu chamar novamente o método, não preciso implementar tudo de novo. E, consequentemente, fazendo isso, eu estou não repetindo o código, né? Se eu fosse fazer uma mesma ação 10 vezes, e cada ação dessa tivesse 10 linhas de código, em vez de eu ter 100 linhas de código lá, eu vou ter 10 chamadas para a função, mais as 10 linhas da função, eu vou ter só 20 linhas de código daí. Então, deixa o código bem mais limpo. Fala. Eu poderia criar uma função fora de uma classe, mas como é que eu posso dizer? Eu crio um arquivo só para minha classe, eu crio essa classe naquele arquivo, e ainda naquele arquivo, mas fora da classe, eu crio uma função para usar. Sim, a gente pode ter uma classe, por exemplo, e principalmente quando vocês tiverem um projeto maior, por exemplo, eu posso ter uma série de métodos só para me auxiliar, né? Então, que não tem relação com a orientação de objetos, não tem relação com a classe em si, com a classe que a gente viu até agora, né? Mas eu quero criar, por exemplo, uma função que
escreve alguma coisa na tela de um determinado jeito, por exemplo. Ou fazer alguma outra... Então, são métodos auxiliares, digamos. Então, a gente pode criar uma classe só para isso, no projeto. E aí, onde eu precisar usar, eu vou só chamar o nome da classe, ponto, o nome do método. Isso se chama método estático, que é o que a gente vai ver hoje. Então, sim, a gente pode fazer isso. Eu vou mostrar hoje como é que a gente faz isso. Não é exatamente igual ao que a gente estava fazendo antes, que era para criar métodos que eu posso chamar a partir de um objeto, né? Então, aqui um exemplo. Ó. Eu estou no programa principal, né, no main qualquer. Isso aqui podia ser também um método da classe de um objeto, por exemplo, não tem problema nenhum. E eu quero, por exemplo, fazer a potência de um número. Então, como é que eu calculo a potência de um número? Eu tenho já, dentro dessa classe math aqui, que já vem instalada na API Java, um método chamado poll, que eleva uma base, nesse caso a 10, numa determinada potência, que nesse caso aqui é a 2. Travou? Deu algum problema? Eu tinha travado, mas agora tá indo aqui pra mim. Pra mim tá bom. Tá, beleza. Então aqui, ó, eu sempre vou passar para essa função, para esse método, 2 parâmetros. Um é a base, o outro é a potência. Então aqui eu estou levando 10 ao quadrado. E sempre que eu quiser fazer a potência de um número, eu não vou criar um método que multiplica ele por tantas vezes ou fazer alguma coisa nesse sentido. O que eu vou fazer? Eu vou reutilizar esse método que já existe, que está dentro da classe math, e ele é um método, eu não preciso instanciar um objeto math para chamar ele. Por quê? Porque ele é um método que não é dinâmico, ele é estático. Eu não tenho um objeto math dinamicamente, não criei um objeto para isso porque não faz sentido. É só um método que vai auxiliar que eu só vou usar lá no programa principal ou em algum outro método de alguma classe. Então, para reutilizar isso e eu não precisar instanciar, a gente cria esse método, ele já está criado em Java, né? A gente nem consegue mexer nele, mas a gente pode fazer os nossos métodos daí. E aqui na API Java ele tem uma série de métodos. Na classe Math mesmo, eu tenho uma série de métodos matemáticos. Deixa eu abrir aqui, ó, fazer um teste para vocês aqui. E toda vez que eu for chamar um método estático, eu sempre coloco o nome da classe, ponto, o nome do método. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É tipo que nem quando a gente aprendeu a fazer as funções e usar elas em qualquer lugar? Exatamente. Agora a gente vai hoje a gente vai dar um break um pouco no que a gente estava fazendo, né, que era tentar entender o paradigma de orientação a objetos, que é a questão de criar as classes, instanciar os objetos, chamar os métodos dentro de cada objeto, né? Mas agora eu vou mostrar só o que a gente já fazia antes, que tem um problema principal, tem um problema para resolver, tem um problema principal, e eu vou quebrar em partes para conseguir resolver isso. Então aqui, se eu quiser, por exemplo, vamos mostrar, deixa eu ver, bom, vou fazer só o math.poll aqui, ó. Vou dizer que eu vou escrever na tela aquele negócio ali, math.poll, vou levar, olha quantas funções tem aqui, ó, matemáticas que a gente pode usar. Tirar o P aqui, ó, tem um monte de função matemática aqui, ó. Então, só para confirmar, Diga. a gente não tem os 2 asteriscos que nem tem em Python para elevar ao quadrado? Não temos. É que assim, ó, Python é uma linguagem matemática, né? Ela é voltada para isso. Então ela interpreta a gente consegue fazer umas coisas bem complexas em matemática. Java não é tão matemático assim. Então Java é mais tradicional e parecido com qualquer linguagem que não é interpretada, digamos assim. Então eu preciso usar a função. Se a gente quiser olhar, ó, se vocês segurarem o Ctrl aqui e clicarem aqui na função poll, ela está declarada assim, ó. Ela é pública. O que diz que esse método pode ser chamado a partir da classe e não precisa ter um objeto dela? Aquela palavrinha mágica ali, static. Então, depois do meu público ali, eu tenho que dizer que esse método, que é o return double, se chama poll, recebe 2 doubles como entrada, ele é estático e não dinâmico. Se eu não colocar o static, ele vai ser dinâmico. Ele é o normal que a gente está fazendo até agora. E aí eu preciso ter um objeto, nesse caso aqui da classe math, para poder chamar o poll. Mas como eu defini ele que é estático, isso significa que esse método aqui, para ser chamado, só precisa o nome da classe, ponto, e o nome do método que eu já está chamando para mim, sem precisar instanciar nada. Bom, aqui tem toda a implementação. Ó.
matemática, um monte de comentário explicando, coisa e tal. Volta aqui. Então, se a gente for fazer, por exemplo, aqui eu tinha a classe que representava uma data, aqui um empregado, aqui o invoice, e eu tinha os mains, né, aqui só para testar. Se eu quisesse fazer alguma coisa para me facilitar a vida, por exemplo, aqui a gente tem essa formatação, né? E eu estou usando aqui 2 vezes, ó. Formate aqui, chamando. Então, vamos fazer, por exemplo, eu vou criar um método aqui, auxiliar. Se eu só estou usando dentro da classe, posso colocar como private. Se eu quero usar isso fora da minha classe, aí eu coloco como público. Ele é estático. Deixa eu aumentar aqui. Ele é estático. Nesse caso aqui, ele vai retornar alguma coisa, né? Então, deixa eu ver aqui, o formato retorna uma string, ó. Então, ele vai retornar uma string. Vamos chamar ele de formata... Esse aqui é para valor, né? Então, formata número. Esse é o nome que eu defini. E aí eu preciso receber alguma coisa como entrada, né? Eu vou receber como entrada um valor, ó, que é o que eu estou passando aqui para o format. Então, vamos escrever aqui um double do valor que eu quero receber. O que eu vou fazer dentro dessa função? Vou fazer o que eu já fazia aqui, ó. Criava um decimal format e chamava... Vou fazer aqui... string... número vai receber isso. Só que aqui não é um ponto get salário, vai ser o valor que eu vou receber como parâmetro de entrada. E aí, tendo isso em mãos, eu vou retornar esse número formatado ali para quem chamou a função. Significa o quê? Que eu peguei e fiz um método aqui específico, tendo essa formatação específica aqui, eu recebo um valor double, formato ele, retorno ele já formatadinho com o jeito que eu quero, que é com 2 casas depois da vírgula aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Toda vez que eu tinha um format aqui da vida, eu vou pegar e vou chamar o meu formato. Como eu estou na mesma classe, aí eu não preciso colocar employee test ponto o nome do método. Se eu estou na mesma classe, posso botar direto o nome da minha funçãozinha ali, do meu método. Vou fazer para todos os outros. Mas se eu estiver fora da minha classe, aí eu... Opa, o que eu fiz aqui? Se eu estiver fora da minha classe, aí sim, eu preciso colocar o nome da classe, ponto, formata número. Vamos ver aqui. O outro também. Uma vantagem disso é que eu criei um método ali que formata desse jeito aqui. E aí depois, por exemplo, estou em outra classe aqui. Tinha um outro, né? Que tinha formatação aqui, ó. Eu tinha essa mesma formatação aqui, né? Para usar. Para eu não reutilizar esse mesmo código, duplicar código, o que eu vou fazer? Vou botar o nome da nossa classe ali que eu tinha, que era employee test. Ponto, formata número. Acabei de criar, de usar, reutilizar a função que eu tinha lá. Então, não estou reescrevendo um código repetido. Estou reutilizando ele aqui, ó. Toda vez que eu quero formatar um número com 2 casas depois da vírgula, posso, se eu tiver no mesmo projeto, posso botar o nome da classe, ponto, formata número, um parênteses a mais, aqui também. Deu para entender essa parte aqui? Sim. Ô, Sor, tu coloca, então, para chamar o nome da classe onde é que ela tá, no lugar que ela tá, no caso, e daí depois do ponto tu coloca o nome que tu deu para ela. Isso aí. A única exceção é quando eu estiver na própria classe, né? Que era o que eu tinha mostrado aqui, né? Se eu criei método, se eu criei o método aqui dentro, né? Eu já estou na classe, aí quando eu quero usar, posso botar o nome direto. Se eu estou na outra classe, que é nesse caso aqui, aí eu ponho o nome da classe de onde ela está declarada e o nome que eu dei. Entendi. Realmente, tipo, uma caixinha de ferramentas, assim? É como se fosse uma caixa de ferramentas. Só, por exemplo, eu não preciso declarar aqui dentro, né? Aí eu não me lembro quem que falou, alguém que perguntou, né? Ah, eu posso criar um arquivo com vários... Posso fazer. O que acontece? Porque aqui tá meio estranho, né? Eu olho isso aqui e vejo, não, employee test, ponto, formata número. Não faz muito sentido, né? Que o que tem a ver com empregado isso aqui, né? Não tem relação. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Tô aqui no projeto, né? Vou criar fora dos pacotes aqui uma outra classe. Vamos chamar de métodos auxiliares. Métodos auxiliares. Ou auxiliar só. Vamos fazer para escrever menos. Criei a classe. Por enquanto ela não tem nada.
Essas classes auxiliares, eu não vou criar nunca um main, tá? Eu só vou agrupar tudo que é funçãozinha que eu quiser, que vai me ajudar, e as funções que são estáticas. Ou seja, funções que eu não vou precisar instanciar um método auxiliar. Não faz sentido eu ter um objeto auxiliar, né? Então, aqui eu tenho duas opções. Ou eu importo, ou eu escrevo, ou eu importo aqui em cima, o que eu quero. Ou seja, eu importo auxiliar ponto e o nome do método, ou eu escrevo aqui o nome da classe. Auxiliar. Soro, dá para fazer um arquivo externo que fique só como caixa de ferramentas e tu importa ele para dentro dos teus códigos para usar? Então, cara, o problema é que do jeito que a gente está fazendo agora, eu só consigo usar isso quando vem do próprio Java, né? Então, se tu tiver, por exemplo, cria um projeto lá, cria uma classe auxiliar, né? Com um monte de funçõezinhas, e eu quero usar elas ali, beleza. Cria um outro projeto que tu pode fazer é copiar aquela classe pro teu outro projeto ali, aí tu vai sempre usando ela, né? Dá para fazer isso. Mas não dá para fazer um projeto, tipo, englobar em Java, digamos assim. Tá, entendi. Obrigado. O problema é que eu não estou no mesmo pacote aqui, né? Será que ele não vai reconhecer? Não, Eu acho que tem que ser dentro do mesmo pacote, senhor. pois é. Bom, vamos resolver o problema aqui. Acabei com os pacotes. É que quando você está num lugar e para enxergar um pacote é fácil. Tem um jeito de resolver isso, mas eu não vou pesquisar agora, vai atrasar nossa aula. Então, vamos botar tudo no mesmo pacote. Show de bola. Aqui tá tranquilo, tá dando erro porque eu ainda não usei lá, né? Então, aqui por enquanto tá tudo certo. Vou trocar aqui por auxiliar. Aqui também, auxiliar, beleza. Auxiliar. Então, sempre vou botar o nome da minha classe e o nome do método. Vou tentar fazer diferente ali na outra classe só para ver se funciona. Auxiliar, beleza. Criou ali certinho. Aqui em cima, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um import auxiliar ponto. Vou botar asterisco para ver se funciona. Não gostou. Vamos ver se ele deixa importar aqui direto. Ver se ele já encontra. Não dá. Tudo bem. Não é que nem Python. Então, vamos botar aqui o nome da classe, ponto, nome do método. Beleza. Então, respondendo a pergunta do colega de vocês, dá para fazer um método assim, ó. Uma classe assim, e no qual eu vou adicionando métodos, tipo, eu fiz um outro projeto, criei uma outra função auxiliar legal, que eu posso reutilizar depois. Vocês podem ir realimentando essa classe aqui e reutilizando ela, né? Copiando para um novo projeto, coisa e tal. Vamos ver se ele reagrupa aqui, vamos ver se ele deixa. Não, date não, employee. Vamos ver se ele é esperto. Não. Tem como importar isso aqui, mas agora só vendo depois. Tranquilo. Fecha parênteses, então voltando aqui. Então aqui a gente está usando o math.poll, o método poll que está dentro da classe math. E nesse caso aqui ele não é um void, ele retorna um double. Então eu tenho que armazenar isso numa variável. Então eu armazenei o que ele retornou para mim na variável x, que é do tipo double, e escrevi esse x na tela. Nesse caso aqui me mostrou 10 ao quadrado, que é 100. Essa app Java, quem quiser acessar, dá para acessar esse link aqui. Ó. Deixa eu passar para vocês aqui. A versão nem é nova, a última nem é 9, tá? Tem mais. Mas a 9 já resolve para vocês. Então ali a gente tem a descrição de todas as classes que tem dentro da app Java. Tem alguns pacotes bem comuns, como o I/O, que a gente já usou para usar, por exemplo, println, a gente tem que importar lá do out, do system.out, parte do I/O, tem a parte de entrada e saída, de utilitários, para concorrência, tem alguns pacotes lang,
Esses aqui já são importados para o padrão, tá? Eu não preciso nem importar para usar. Bom, aqui está explicando toda a história do método estático, eu acabei mostrando no exemplo ali. Então é sempre assim, sempre o nome da classe ponto o nome do método e quaisquer argumentos ou parâmetros que eu tenho que passar para ele. Aqui um exemplo do square roots, raiz quadrada. Então aqui eu estou passando o valor 900, ele vai calcular isso. Isso vai ser calculado lá dentro da classe math, que ele é o método estático, e vai retornar isso para mim. Aqui tem alguns métodos da classe math com a descrição de para que serve. Então tem seno, tangente, elevar a potência, achar o máximo valor entre 2, o mínimo. Deixa eu ver, arredondar o valor para baixo. Se eu passar um número quebrado, ele arredonda para baixo. A gente pega a sua parte inteira, cosseno, valor absoluto, tira o sinal, e assim vai. E são só alguns, tem muito mais, para vocês terem uma ideia. Só que, além de ter métodos estáticos, eu posso ter um atributo estático. O que seria um atributo estático? Seria um atributo que não tem relação com orientação a objetos e ele vai ser livre, digamos assim. Ou seja, ele vai ser acessado de qualquer lugar do meu projeto, sempre usando o nome da classe, ponto, o nome desse atributo. E ele pode ser tanto final, isso significa que ele não vai ser alterado nunca, ou seja, é uma constante, ou pode ser estático. Então, por exemplo, vamos no auxiliar aqui, vamos criar um atributo estático. Então, o que poderia ser um atributo estático aqui? Vamos fazer assim, ó. Se for alguma coisa que eu for usar várias vezes aqui em vários métodos, eu posso criar um atributo aqui. Não tem um bom exemplo aqui só, mas tudo bem. Se for usar só dentro da minha classe, eu vou usar como private. Por quê? Eu só posso ter um atributo aqui dentro para usar dentro de algum método estático quando for estático também. Então aqui, por exemplo, sei lá, vou botar um valor qualquer, x. Não estou muito criativo aqui. Então, declarei um atributo estático. Se eu quiser mexer aqui dentro no x, eu posso pegar e alterar esse valor. E fora da minha classe, se eu quiser fazer isso também. Como ele é estático, ele não tem relação nenhuma com orientação a objetos, eu posso botar lá auxiliar, ponto x, recebe 20. Só que ele é privado, né? Então não rola. Então tem que botar como público. Eu tô lá, consigo acessar. Ou seja, essa variável x é como se fosse uma variável global. Ou seja, algo que eu consigo acessar em qualquer lugar. Lá no Python é como se você tivesse declarado fora lá do programa, em qualquer lugar, e pudesse usar isso em qualquer parte do arquivo. Outro uso para isso é um valor constante. Ou seja, eu, além de definir que ela é estática, o tipo dela, eu tenho que dizer aqui que ela é final. Estática, final int. Final int. Aí isso significa que o padrão dela aqui é 100. Então ela é uma constante. Eu não consigo alterar mais ela, que nem eu fiz aqui. Eu posso usar esse valor para alguma coisa. Um exemplo disso é o que? O pi, o valor de pi, 3.14. Ele está definido dentro da classe math. Ou seja, se eu botar aqui math.pi, em qualquer lugar que eu quiser, se eu botar math.pi e tentar acessar isso, está lá o valor fixo. Ó. Público estático, final, que não vai ser alterado. É double, se chama pi. Normalmente, por padronização, todos esses valores que são constantes e finais, a gente coloca com letra maiúscula. Vocês estão vendo que o pi, tanto o p quanto o i está maiúsculo. Se fosse um nome maior, ia estar todo em maiúsculo. Para a gente conseguir diferenciar o que é um valor fixo do que é um valor que a gente quer modificar, como eu tinha feito antes aqui. Que é um valor estático, eu consigo acessar em qualquer lugar aqui. Então isso vai depender muito. Por exemplo, se eu quisesse reutilizar essa formatação em várias classes diferentes aqui, eu poderia definir ela aqui como string. Como é uma string, ele é fixa ali mesmo, vou botar final. Chamar de padrão de formatação. Não é isso. Vamos copiar e colar aqui. Isso significa que, mas como ela é fixa, vamos botar padrão. Então aqui, onde eu tenho esse padrão, eu posso ir lá e botar.
E em qualquer lugar, em qualquer outro lugar que eu quiser, se eu quiser usar esse cara, posso usar também. Então, basta eu botar o nome da classe, auxiliar, ponto, e padrão eu vou conseguir utilizar esse cara. Não sei se ficou claro essa ideia de atributos estáticos e atributos estáticos finais. Ficou, senhor? Eu não sei, eu só não consegui pegar o estático ainda. Por que ele seria estático? Ó, vamos dizer assim, ó, eu declarei aqui um outro atributo, né? Só vou tirar. O que acontece? Para eu usar esse cara aqui, que não faz parte do método, né? Eu não declarei aqui dentro, né, do método. Para eu usar dentro de um método estático, ele precisa ser estático também. Por quê? Eu não tenho um objeto auxiliar para usar ele. Para eu usar desse jeito aqui, que seria uma gambiarra, eu teria que fazer o quê? Instanciar um novo objeto auxiliar, que não faz muito sentido. E aí depois, a partir desse objeto, chamar o padrão. Só que aí toda vez que eu tiver que usar esse padrão aqui, eu vou ter que fazer isso, né? Então, quando eu tiver algo que é fixo, e ele vai ser acessado fora em outros métodos, digamos assim, e é um atributo, eu coloco como static final. Se ele não é fixo, mas ele vai ser acessado em várias classes, em vários métodos, e ele não tem relação com orientação a objetos, eu coloco só static. E aí eu consigo acessar esse cara de vários lugares diferentes. Ou seja, eu não tenho aqui um objeto auxiliar, porque auxiliar não é nada, né? É só uma classe que vai estar me auxiliando a fazer o código. Então aí eu vou ter um método estático final, quer dizer, um atributo estático final, quando for fixo. Eu vou ter um atributo estático quando eu quiser modificar a mesma variável dentro de vários métodos diferentes, de várias classes diferentes, sem precisar declarar ela internamente. E o mais importante, vai ser sempre a mesma variável. Por exemplo, quando eu declaro aqui como sem o estático, isso significa que cada objeto do tipo auxiliar vai ter um padrão dentro dele, um atributo. Quando eu coloco o estático aqui, eu estou dizendo que o padrão é uma variável da classe auxiliar. Ele não tem relação nenhuma com nenhum objeto. Então eu só tenho uma variável padrão. Agora, quando eu tiro o estático, cada objeto da classe auxiliar vai ter uma variável padrão. Não sei se eu me fiz entender. É tipo se eu tivesse um cachorro, um objeto cachorro e botasse, se fosse estático, a variável, o atributo nome, e colocasse o nome dele de, sei lá, de Toby, todos os cachorros iam ser Toby, o nome dele, né? Exatamente. O nome, ele não tem nem relação com um objeto, né? Vamos até abrir aqui, eu tenho um exemplo, ó. Não, vou continuar aqui. Eu faço um exemplo com um cachorro, inclusive, na sequência aqui. Tá, aqui é só para mostrar, estático não vai ser alterado. Tá aí o cachorro. Então aqui, por exemplo, vamos dizer que eu queira ter uma variável inteira que vai contar o número total de cachorros que eu já criei, por exemplo. Então, isso não vai ter relação estrita com um objeto, né? Eu não vou ficar armazenando o total de cachorros em cada objeto que eu tenho um cachorro. Eu vou ter que ter uma coisa global, geral, que é uma variável única lá, que eu vou usar. Então, quando eu coloco estático, ela não pertence a um objeto da classe cachorro. Ela pertence à classe cachorro em si. Então, aqui, como eu defini aqui, ó, que eu tenho um atributo público para ser acessado fora da classe. Ele é estático, então ele não é dinâmico. Ele não tem relação, ele não vai ser criado toda vez que um cachorro for criado. Ele é fixo. Ele é inteiro. E ele se chama total cachorros. Eu comecei com 0, isso significa o quê? Que toda vez que eu instanciar um cachorro, eu quero somar 1 nessa variável. Então aqui eu estou lá no main, né, numa outra classe, instanciei um objeto cachorro. Para manter esse controle, eu peguei a variável que está lá dentro da classe cachorro e somei 1. Ou seja, o total cachorro não tem relação nenhuma com o seu 1. Ela tem relação com a classe. Então, para a classe inteira de cachorros, eu tenho uma variável total cachorro só. Agora, para cada objeto que eu tenho, C1 e C2, eu vou ter os atributos deles, né? Que não são estáticos. Nome, idade, comprimento. E cada objeto desses vai ter os seus atributos. O total cachorros é para a classe inteira. Então, ela não tem relação específica com um objeto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu instanciei 2 objetos. Cada vez que eu instanciei um objeto, eu somei 1 em total cachorros. Então,
a gente tinha um cachorro, quando eu criei aqui, mostrei isso. Criei um novo cachorro, somei um na mesma variável, tenho 2 cachorros. Não sei se era isso que tu queria dizer. Era assim, professor, obrigado. Isso seria como se fosse um contador nesse caso, né? Nesse caso é um contador. Agora, se eu colocasse aqui static string nome, né? E botasse Toby aqui, isso seria o nome de todos os cachorros. Por quê? Ele teria relação com a classe cachorro e não com cada objeto que eu crio, né? Só que como cada cachorro tem um nome diferente, não faz sentido eu colocar ele como estático, né? Entendi. É complicado, e um pouco abstrato, mas essa é a ideia geral. Então aqui, ó, aqui já é um outro exemplo. Eu estou criando um método estático só para me auxiliar no meu main. Estou quebrando meu main em partes. Então aqui eu estou recebendo 3 valores double e estou chamando uma função para comparar os 3 e verificar qual que é o maior deles, entre os 3. Então, ao invés de fazer esse teste aqui todo dentro aqui do método main, eu criei uma função que faz isso, um método que faz isso. Como eu estou criando um método que vai ser usado dentro do main, e não tem nenhuma relação com orientação a objetos, tem que ser estático. Se eu for usar só dentro dessa classe, coloquei como private. Nesse caso aqui, ele recebe o valor mais alto, então retorna um double. E para ele calcular, para ele verificar qual que é o maior de todos, eu preciso passar como parâmetro de entrada os 3 números que eu quero testar, que o usuário informou. E aqui dentro do método máximo aqui, eu vou receber esses 3 números e localmente nessa função, eu só enxergo o que tem declarado dentro dele. Seja uma variável local declarada aqui dentro ou um atributo. Então não interessa que eu chame de N1 aqui e aqui o nome da variável era number. Por quê? Quando eu chamo a função máximo aqui, eu estou passando o conteúdo da variável number1. E esse conteúdo vai ser passado para N1. Mesma coisa aqui, o conteúdo de number2 vai ser passado para N2 e aqui dessa variável vai ser passado para N3. Então aqui dentro eu vou fazer os testes, aqui eu estou testando se o N1 é maior que o N2 e também é maior que o N3, aí eu retorno o N1. Caso contrário, estou testando se o N2 é maior que o N3 e o N2 é maior que o N1, retorno o N2. Caso contrário, retorno o N3. Então, toda vez que eu quiser quiser comparar 3 valores para achar o maior, eu posso reutilizar esse método aqui. Se for fora da classe, transformo para público. Ficou claro esse exemplo aqui? Isso Sim, sim. Isso é o que Sim, vocês professor, deu pra pegar. isso é o que vocês faziam em Python, né? Vocês criavam lá o def main e criavam os defs para auxiliar vocês a criar aquele programa principal um pouquinho mais organizado. E aí, só para explicitar aqui, ó, a gente tem aqui, deixa eu abrir esse exemplo, deixa eu deixar esse cara aqui. Exemplo, projeto. Esse aqui já tem no Moodle, tá? Esse exemplo aqui. Lá eu tenho o cachorro, tá, blá, blá, blá. Deixa eu ver se é esse. Tá aqui, eu acho maior. Então, o que acontece? Eu queria mostrar para vocês que tem um cara chamado depurador. O que seria um depurador? É uma faceta que eu tenho na minha IDE aqui, nesse caso aqui eu tenho no IntelliJ. Quem for usar o Visual Studio provavelmente deva ter um depurador dentro dele também. Significa o quê? Eu quero executar o meu código, então aqui se eu pegar esse programa principal, né, e mandar executar ele aqui, vamos executar o 3. Ele vai executar normal. Quando chegar aqui na hora de pedir um número, ele vai parar e vai ficar esperando que eu digite um número. E aí vai seguir o passo. Vai seguir normalmente, né? Vou botar um valor aqui, 20, 30. Ele vai executar, nesse caso aqui vai achar o maior, vai retornar esse valor para mim e eu vou mostrar na tela, que é o 30. O que acontece aqui? Eu posso, por exemplo, digamos, não está funcionando direito, né? Implementei aqui o código, mas estava digitando e aí acabou que eu botei N1 aqui, me esqueci. Tipo, estava digitando e botei errado. Aí não está funcionando direito, ó, que nunca dá N2.
Então eu executo aqui, vamos executar, vou botar 10, 20 e 5. Então tem que dar o N2, que é o 20. Só que ele entra nesse if aqui e retorna o mesmo N1, que é o 10. Porque eu fiz errado o código, tem um erro de lógica. Então, se tiver um erro de sintaxe, ele já vai dizer na hora, né? Pá, esqueci de botar uma chave aqui, ele já vai avisar. Não precisa nem compilar. Agora, um erro de lógica vai ser mais difícil, porque ele está executando normal, só não está fazendo o que eu queria. Então, para descobrir isso, existem... Ali eu posso executar, dar uns prints aqui na tela para tentar verificar qual é o problema, mas eu posso também usar o depurador do IntelliJ para rodar ele em passo a passo, em modo de depuração, em modo debug, que é esse cara aqui, ó, que é um bugzinho aqui, ó. Então, o que acontece? Eu posso... eu não sei onde é que está o problema, mas eu acho que está aqui nessa função acha maior. Então, eu posso colocar o ponto de parada, que é clicar do lado do número da linha, onde eu quiser aqui, tá? Onde eu tiver o trecho de código, eu posso botar. Mas aí, por exemplo, eu quero que pare de executar normalmente nessa linha aqui, na 22. E aí, a partir desse momento em diante, eu vou controlar a execução do código. E por que eu vou fazer isso? Porque eu consigo enxergar execução de linha aqui, qual é o conteúdo das minhas variáveis. Isso me facilita descobrir problemas. Então, ao invés de rodar ele normal, eu vou rodar em modo debug. Até chegar naquela linha 22, ele vai funcionar normalmente. Ó. Então, ele vai executar como se estivesse executando sem problemas nenhum. Então, vamos botar aqui, era 10, 25. Ó, ele estava executando normal, executou tudo, estava no main, chegou no achar maior, pulou lá para essa parte aqui. E aí, por enquanto, o que eu enxergo como variável aqui? Somente as variáveis locais. N1 está com valor 10, N2 está com valor 20 e N3 está com valor 30. O IntelliJ já mostra aqui do lado, ó, sem precisar ficando em cima. Ele mostra aqui também, na hora de fazer um teste, se ele já vai dar falso, ó, ou verdadeiro. E aqui embaixo eu tenho as variáveis. Então, essa aqui é a cara do nosso depurador. Eu posso olhar o console, dar uma olhada ali para ver que é o nosso terminalzinho, e posso voltar para o depurador para ver o conteúdo das minhas variáveis. Posso adicionar um novo watch aqui, que, por exemplo, tem uma outra variável que eu quero testar, ou uma combinação, eu quero testar qual é o resultado de N1 maior que N2. É falso. Então, posso adicionar os meus watches, posso usar as variáveis locais para verificar. E como é que eu ando aqui agora? Eu uso essas opções aqui, ó. Basicamente, o que importa para você são essas duas aqui, ó. Que é o step over, que é o F8. Ou seja, se tiver alguma função lá naquela linha, naquele trecho de código que vai ser executado, ele pula simplesmente e vai para a próxima linha. Então, nesse caso aqui, vai para a próxima linha, porque deu falso. Ou o F7, o step into, que se tiver alguma funçãozinha ali dentro, ele vai entrar dentro da função. Então, nesse caso não tem, não vai fazer diferença nenhuma. E aqui eu descobri, realmente, ó, eu esqueci que era N1, não era N2. Vou parar de executar, posso parar por aqui, ó, se eu quiser. O watch fica ali, né? Se eu quiser apagar, eu dou um remove watch. Vocês já tinham usado o depurador em Python, alguma coisa assim lá? Às vezes sim, já usei isso, quando não entendi. Eu só uso um monte de print até descobrir o que tá errado. Eu Essa uso é mais bastante, frequente. eu uso bastante no PHP Storm. É o modo mais roots, né? Um monte de print. Mas o problema é que depois tu acaba esquecendo, botou um print a mais lá, então vai poluindo o teu código, né? Facilita a vida. Eu antes de descobrir o debug, eu ficava apagando o código até ver onde é que onde dava problema, daí quando eu encontrava, dava Ctrl Z e voltava pro começo. Aí eu trocava e resolvia. Vai que falta luz, aí tu não tem nem como dar Ctrl Z. Então, Nossa, não me assusta, pelo amor de Deus. Nunca pensei nisso na minha vida, cara, tá louco. Então, assim, ó, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, vou começar do zero aqui, ó. Só para mostrar que esse é o escopo do main, né? Aqui é o início, aqui é o fim. Então, ele só vai enxergar como variável que está declarado aqui. Quando eu entrar e mudar o foco e for para uma outra função, mudar o escopo, isso significa que o que ele vai enxergar vai ser só o que está aqui dentro. Então, isso é o que a gente chama de escopo de variável. Essa variável só existe aqui dentro. Já essa variável number one aqui só existe aqui dentro. Então, quando eu vou chamar uma outra função, é por isso que a gente precisa passar
essa informação dessa variável, que lá dentro do acha maior eu não consigo acessar o number one. Então, vou mostrar aqui o passo a passo. Estamos aqui, por enquanto eu só tenho o args, que é aquele argumento ali de parâmetro que a gente não usa, não precisa usar. Aí eu vou dar um step over, porque eu não quero ver o ler o número como é que é a outra funçãozinha aqui. Então vou dar uma, vou dar outra. Por que ele está parado agora, não fez nada? Porque ele está esperando ler um número. Então eu vou lá para o console, põe um número. Aí ele está na próxima instrução agora. Posso voltar para o debugger, eu posso continuar por aqui. Ó. Step over, põe um outro número do N2. Step over, põe um outro número do N3. E agora cheguei nessa linha aqui, do acha maior. Então eu quero mostrar para vocês que eu posso usar, estou aqui, né? Por enquanto, o que a gente está enxergando? Que está no main. Tem o number one, number two, number three, e aquele args ali de cima que a gente não usa. E agora, quando eu der o step into, a gente vai lá para o acha maior. Ó. Mudou o escopo. Então aqui já não existe mais, ó, o number one, number two, o args. O que tem agora é o que está declarado aqui dentro. Embora o conteúdo de N1, N2 e N3 é exatamente o valor que eu tinha para as variáveis number one, number two, number three. Então, aqui eu vou fazer os testes, vou executar normal, coisa e tal. Terminei de executar, mostrei o resultado, voltei aqui, o escopo voltou a ser o main. Aí agora eu tenho os que eu tinha antes e o result, que foi esse cara que eu criei aqui para receber o maior valor. Mostrei na tela, se continuar executando vai terminar o programa aqui. Ó. Fechou, fechou. Alguém tem alguma dúvida aqui de como usar o depurador? Nenhuma, só. Não. Tudo certo. Eu gosto de mostrar o depurador nessa parte aqui para ficar mais claro essa ideia de escopo de variáveis, saber como é que executa o compilador passo a passo, ali, o que ele faz, o que ele enxerga. Então, acho interessante isso. Aqui tem as regrinhas que eu falei agora, do escopo de variáveis. E, por fim, polimorfismo, né? O que seria polimorfismo? Eu tenho várias formas para uma mesma coisa. Então, isso significa, em programação aqui, mais especificamente em Java, a gente pode fazer isso, ter essa característica em métodos. Então, eu posso sobrecarregar um método, isso significa que eu posso ter várias implementações diferentes para o mesmo método. A gente já fez isso para o construtor, né? Ali eu mostrei até no gabarito ali que eu fiz agora há pouco. Aqui tem um exemplo, ó. Isso pode ser feito para métodos normais também, métodos do auxiliares estáticos que eu vou usar no main só. Então aqui, ó, tem o programa principal e eu estou chamando essa função square duas vezes. Numa eu estou passando um valor inteiro, na outra eu estou passando um valor double. Só que o nome dela é o mesmo. Então como é que o compilador vai descobrir qual que tem que ser chamado entre o método 1 aqui e o método 2? Pelo tipo de parâmetro. Isso pode ser também pela quantidade de parâmetros, mas aí isso é que vai mudar e vai diferenciar essa função dessa. Embora elas tenham o mesmo nome, façam a mesma coisa, o conteúdo que elas recebem aqui é diferente. Então, na primeira vez ele vai vir para cá, vai mudar o escopo, vai calcular e vai voltar para cá. E quando ele vier nessa linha, ele vai vir para cá e vai executar e vai retornar isso. E esse aqui é o exemplo da saída, do print disso. Então, posso ter quantos métodos eu quiser com o mesmo nome, desde que eu altere o tipo do parâmetro ou a quantidade de parâmetros que eu tenho para receber ali como entrada. O exercício não é esse, tá, pessoal? Eu não quero que façam esse exercício aqui do jogo de azar craps. Qual que vai ser o exercício da semana? Eu quero que vocês peguem algum código de vocês de Python, que vocês tenham feito já na disciplina de algoritmos, tá? E que vocês implementem isso em Java. Então tem que modularizar o código o máximo possível, então no programa principal, né? Se vocês acharem interessante criar uma classe que representa alguma coisa para agrupar informações, show de bola. Mas o importante aqui é o main. Então façam o programa principal e aí eu quero que vocês peguem dois códigos, tá? Que vocês fizerem em Python. Alguma dúvida? Nenhuma, só. Nenhuma. Não pode ser um exercício simples demais, né? Porque eu quero métodos nessa jogada aí. Então, tentem fazer alguma Basta, eu ia fazer minha calculadora simples de 1 mais 1, mas aparentemente não pode. Tentem fazer alguma implementação que pelo menos dê uns 2 métodos ali no meio, né? Fazer alguma coisa assim.
Eu acho que a fórmula de Bhaskara dá, né? Dependendo Porque da... eu fiz uma vez no Python e tá tudo dividido em funções. Separa o Se delta, eu separa conseguir o... passar pro Java, Dá para fazer. E aí Eu tenho cada um uma vai... calculadora em Java, mas não sei se dá para aplicar. Dá também. Então aí cada um vai escolher o seu, né? E aí vai implementar e vai mandar. Aí terça-feira a próxima terça eu vou estar aí para dúvidas. Então a aula vai ser só para isso. E seja para mostrar, para ver se está bem completinho, seja para não estar conseguindo implementar, alguma coisa nesse sentido. E aí na terça, no final da noite lá, vai ser a terça meia-noite, vocês podem submeter esse trabalho aí final, esse exercício final, né? E aí eu vou corrigir ele ao longo da semana, daí eu mando as notas de vocês. Da semana que vem, né? E é isso aí, pessoal. Boa tarde e alguém tem alguma questão? Alguma dúvida?